E aí, galerinha do 8º ano, beleza pura sem mistura? Professor Rogerson com vocês aqui do Instituto Educacional Avelino. Nós temos Deus em primeiro lugar, o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha do bem. Vamos lá. Galerinha, hoje nós vamos continuar estudando sobre triângulos, capítulo 10, páginas 173 e 174. Você faz mais 3 questões hoje, já completa aí 15, fica bem pertinho das 20, né? Show de bola. Vamos lá, galera, ó. Pessoal, alguns assuntos nós vamos estudar hoje, ó. Tem até alguns exemplos aí já pra gente ir direto ao ponto, sem enrolação e sem perda de tempo. Teorema da bissetriz interna, certo, pessoal? O que é esse teorema da bissetriz interna? Primeiro você tem que entender o que é a bissetriz, né? Bissetriz, ela divide o ângulo ao meio, certo? Bissetriz divide o ângulo ao meio. Se é a bissetriz interna, então divide o ângulo interno ao meio. Show de bola. Então aqui, se você tivesse esse ângulo todinho aqui, ó, fosse 100 graus, um exemplo. Se você dividiu ao meio, passou uma bissetriz, aqui ia ficar 50 e aqui ia ficar 50. Entendido? Bem tranquilo aí, né? Aí tem um teoremazinho, pessoal, para a gente aprender a calcular aí, fazer as contas, né? Calcular os lados. Beleza. Como é que a gente faz isso? Preste atenção, ó. Preste atenção aqui. Vou apagar aqui. Aqui eu tava treinando, né? Fazendo os testes de gravação e tal. Aí, ó, vamos ver aqui, ó. Você concorda que quando eu traçar a bissetriz, ó, traçar a bissetriz aqui, eu posso pegar esse triângulozão grandão, eu posso dividir ele em dois? Pode, professor. Então vamos dividir ele em dois, ó. Olha os pontos aqui, ó, os vértices A, B, D e C, né? Então eu fiz dois triângulos agora, ó, A, B, D. Peguei esses 3 pontos aqui, ó, A, B, D, certo? E depois peguei o outro, ó, A, D, C, ó, A, D, C. Fiz 2 triângulos, beleza? Rasguei no meio, né? Como se eu tivesse pegado esses 2 triângulos aí. E esse triângulo grande, aí eu tracei uma reta no meio, que é a bissetriz, né? Um segmento de reta, melhor dizendo. Aí rasguei no meio. Quando eu rasguei lá o meio, gerou esses 2 novos triângulos. Para que isso serve? Para fazer um teorema para me encontrar as medidas dos lados aí, certo? Vamos supor, ó, que eu tenho essas medidas aqui, ó. Esse lado AB é x, esse lado BD é 2, DC é 3 e AC é 4, certo? Então, quando eu rasguei eles no meio aqui, ó, o que é que aconteceu? O que é que eu faço, na verdade? Tá aqui, ó, com as informações, né, e tal. O que é que eu faço? Muito simples, pessoal. Faço uma igualdade entre os dois, que é uma proporção, e realizo uma divisão, ó, certo? Esse teorema da bissetriz interna é uma proporção entre duas razões aí. Quais são essas duas razões, ó? X dividido por 2 é a primeira razão, x por 2, igual a 4 dividido por 3, ó. 4 dividido por 3. São essas razões que você tem que fazer. E iguala, ó. Rasgou os 2 triângulos no meio, iguala os dois, faz uma proporção. E quais são as medidas? Tá aqui, ó. Essas são as razões, ó. X por 2, 4 por 3. Ficou bem fácil, não foi não? Aí aqui é só você fazer, ó. O 2 passa para o outro lado multiplicando, né? Aí fica x igual a 4 vezes 2 dividido por 3. X igual a 8 dividido por 3. Certo? Bem simples, né? Teorema da bissetriz interna. Professor, não tem complicação? Não tem, não. É só isso, galera. Mais nada além disso. Você só tem que ficar atento na questão do triângulo, né? Que nem sempre a bissetriz vai vir assim, bonitinha, né? Partindo lá de cima e tal. Não. Ela pode partir daqui, ó. E aí tu tem que ter a destreza de dividir os triângulos, né? Ó. Divide um triângulo para lá, outro para cá, rasga no meio aí. Por isso que eu tô falando rasgar no meio, para você desenhar esses 2 novos triângulos e visualizar os lados que você vai trabalhar aí, certo? Então muito cuidado aí, certo? Muito cuidado com isso. O triângulo pode vir deitado, pode vir de cabeça para baixo, você tem que saber identificar essas coisas. Beleza? Show de bola. E pessoal, o livro de vocês fala também sobre a propriedade do triângulo equilátero, né? Quando você tem um triângulo equilátero, que é equi, igualdade, látero, lado, né? Ou seja, de lados iguais, tá aqui o exemplo, né? Triângulo, vamos supor, A, B, C. Vou colocar esse ponto aqui, ponto D, né? Quando o triângulo é equilátero, lembra na aula passada que nós estudamos as medianas,
as alturas e as bissetrizes. Lembra? Nós vimos as sevianas, né? Então, você lembra que quando a gente traçava uma mediana, 3 medianas, né? Partindo dos 3 vértices, nós formávamos um ponto central que chamava de baricentro. Isso, professor, muito bem. Quando eu traçava as 3 alturas, lembra que a gente formava, no encontro dessas 3 alturas, nós tínhamos o ortocentro? Isso, professor, lembro. E quando a gente traçava as 3 bissetrizes, no encontro dessas 3 bissetrizes, nós tínhamos o incentro? Lembro também, professor. Pois pronto. No triângulo equilátero, essas 3 interseções das medianas, que é o baricentro, das alturas, que é o ortocentro, e das bissetrizes, que é o incentro, são o mesmo ponto. Aqui, ó. Certo? Então, no triângulo equilátero, esse ponto D é o baricentro, é o ortocentro e é o incentro. Tudo ao mesmo tempo. Por que isso? Porque é um triângulo equilátero. Simples assim. Certo? Então, fica ligado aí nessa propriedadezinha. E vamos para a bissetriz externa. O que é a bissetriz externa? Galera, é bem simples também. Muito parecido com a interna. A diferença é que a bissetriz externa, ela vai dividir o ângulo externo ao meio. A bissetriz interna divide o ângulo interno. A bissetriz externa divide o ângulo externo. Muito simples. E o ângulo externo, pessoal, com o ângulo interno, eles formam 180 graus, né? Você tem esse ângulo interno aqui, ó, A, né, por exemplo. E qual é o ângulo externo dele? É esse daqui, ó, como se fosse o A', que é o que está formando, completando aí 180 graus, ou seja, é um ângulo suplementar, né? O ângulo interno e o externo, eles são suplementares, eles formam 180 graus, ok? Então, galerinha, ó, entendido o que é um ângulo externo, você pode saber o que é a bissetriz externa, não é não? Você tem que saber isso. O que é um ângulo externo? É o ângulo que com o interno, quando você junta os dois, o interno e o externo, eles somam 180 graus, eles são suplementares, tá ok? Por isso que eu pego aqui, ó, e traço essa retinha aqui, ó, esse complemento, para fazer 180 graus, ó, daqui para cá são 180, né? Aí eu já tenho o interno, aí eu traço o externo. O que é a bissetriz externa? É o segmento de reta que divide esse ângulo externo ao meio. Aí ele vem dividindo ao meio, vem, até se encontrar com o prolongamento do lado oposto. Esse lado BC é oposto a esse ângulo interno aqui, não, ó. É oposto. Então você vai prolongar esse lado oposto, ó. Prolonga até encontrar com a bissetriz, certo? Muito bem. Aí o que é que acontece aqui, galera, ó? Nós vamos usar a mesma ideia que usamos lá na bissetriz interna. Vamos supor que eu tenho alguns valores aqui, ó, 3 e 4, né? Você tem que tentar visualizar um detalhe. Lembra que lá na bissetriz interna nós dividimos o triângulo no meio, ó? Pegamos o triângulozão, traçamos a bissetriz interna e rasgamos no meio, não foi? Show de bola. Já na bissetriz externa, você não vai rasgar bem ao meio os dois, assim, né? Você vai pegar, vamos supor que aqui é o triângulo 1 e aqui é o triângulo 2, né? Ó, tem o 1, que é o amarelinho, e o 2 aqui, que foi o que você formou com a bissetriz externa e o prolongamento, não foi? E esse lado aqui, show de bola. Aí você vai desenhar dois novos triângulos. Esse primeiro aqui, ó, é o triângulo 1 mais o 2. Entendeu? Ó, olha os vértices, ó, A, B, D. Entendeu? E esse segundo triângulo aqui é só o triângulo 2. Show de bola, né? Tem que saber disso. Aí o que é que você vai fazer? Vamos colocar os valores agora. Esse lado AB é X, tá aqui, ó. AB é X. Esse lado BD é quem? É 2 mais 3, ó. 2 mais 3, que dá 5, ok? E esse lado AC, ó, tá aqui, ó. AC é 4. E esse lado CD é 3, certo? Entendeu aí, né? Galera, quando eu faço isso aqui, o resto é a mesma coisa, ó. Igualo e divido, ó. Entendeu a ideia? Então vou fazer uma proporção, ó. X dividido por 5, ó.
x dividido por 5 igual a 4 dividido por 3. E aí o 5 vai lá para o outro lado multiplicando, ó, x igual a 4 vezes 5 dividido por 3. X vai ser igual a 20 dividido por 3. Show de bola. Entendeu aí, galera? Bem simples, bem tranquilo, né? Não tem complicação não. Você só tem que saber quais novos triângulos você vai formar. Beleza? O primeiro triângulo você junta os dois, o triângulo 1 e o 2. O segundo triângulo você pega só o 2, ó, só o triângulo 2 aqui, que é o triângulo que foi formado com a bissetriz externa e o prolongamento do lado oposto. Pronto, feito isso, correu para o abraço. É só igualar os dois e fazer a divisão, entendeu? Show de bola. Não tem complicação, galera. Você só tem que ter cuidado, porque nem sempre o triângulozinho vai vir bonitinho assim, né? Viradinho para cima e tal. Pode vir de cabeça para baixo, de revés 3, de diagonal. Pode vir deitado, em pé, abatido. Abatido que eu digo é deitado, certo, galera? Então é só ficar ligado. Fica atento aí. E o último tema, pessoal, é de mediatriz, né? Mediatriz. Nós vimos a bissetriz, que divide o ângulo ao meio. E a mediatriz, ela divide um lado ao meio. É mesmo, professor? É, tá aí o triângulo, ó. Traçar um triângulo aqui, por exemplo. Ó, o que é que a mediatriz faz, ó? Ela passa pelo ponto médio do lado e é perpendicular a esse lado, ó. Você tem, por exemplo, ponto A, B e C. Aí vamos supor que você vai fazer que esse lado BC todinho, ó, BC é igual a 10, certo? Então você vai pegar o meio, que é onde é aqui, vai ficar 5 para cá e 5 para cá, né? Mediatriz, então a média, ó, vai pegar o ponto médio do lado e traçar uma reta perpendicular. Faz de conta que tá uma reta aí, certo? Ó. Perpendicular ao lado. Perpendicular é formando um ângulo de 90 graus. Entendeu a jogada? Muito bem. Aí aqui do mesmo jeito, você vai pegar um ponto médio, traçar uma perpendicular. Não importa onde é que ela vai passar, não. No outro lado. Contanto que ela tem que formar um ângulo perpendicular ao lado que ela está dividindo ao meio, certo? Ó, tem 3 aqui, né? Ó, 3 mediatrizes. Aí aqui é o ponto de encontro, né? Ó, das 3 mediatrizes. Esse ponto de encontro eles chamam de circuncentro. Esse ponto de encontro aqui, ó, é o circuncentro. Beleza? E só isso, galera. De mediatriz, o que você tem que saber hoje é só isso aí, certo? Nada mais além disso. Que a mediatriz é um segmento de reta aí que você passa, que ele parte bem no centro, bem no meio de um lado e é perpendicular a esse lado. Você lembra? Vê que não é obrigado a ir lá para o vértice, ó. Não é obrigado a ir lá para o vértice, não. Aí, o segredo da mediatriz é que ela vai dividir o lado ao meio. E esse segmento aqui, que é a mediatriz, ó, essa aqui é a mediatriz, vamos supor, mediatriz 1, ela vai ser perpendicular ao lado, certo? Esse é o detalhe. E esse pontozinho central aqui, que é o encontro das 3 mediatrizes, né, é o circuncentro. Beleza, né? Somente isso, mais nada além disso. Só para finalizar, pessoal, vamos ver aí esse passo a passo que tem na página 174 aí, ó. Tem, ó, calcule o ângulo A indicado na figura, sabendo que as bissetrizes dos ângulos de vértice B e C formam um ângulo de 110 graus. Aí você tem o desenho aí, ó. Você tem o desenho aqui, né? O desenho assim, assim mais ou menos. Assim, né? Vou fazer de conta que é assim, né? Não é bem assim não, mas faz de conta. Aí você tem aqui o lado, o vértice A, o B e o C. Aí diz assim, calcule o ângulo A. Então ele quer que você calcule esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é o que ele quer, beleza? Aí ele te diz que, sabendo que as bissetrizes dos ângulos de vértice B e C, ó,
bissetriz, né, ó, do B e do C formam um ângulo de 110 graus. Aí tem o 110 graus bem aqui, ó. 110, né? Certo? Beleza. Vou só apagar aqui para a gente aumentar o tamanho aqui. 110 graus, né? Pronto, ele te deu essas informações. Aí quer que tu calcule o ângulo A, que é esse verdinho aqui. O que é que tu vai fazer, galera? Ó, vou resolver aqui de rosa para as meninas. Tu vai saber, ó, que esse ângulo aqui é 110, ó. Pelo que nós já estudamos, né? Porque são ângulos opostos pelo vértice, né, ó? Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, se aqui é 110, aqui é 110. Aqui, ó, tu pode dizer que é um valor X que tu não sabe. Aqui é um valor X que tu não sabe. Por que que é X e X, professor? Porque não é bissetriz, então são a mesma medida. Então, eu posso colocar que é X e que é X. Entendeu? Aqui e aqui, ó, posso chamar de Y e Y. Porque tem o mesmo valor. Por isso que é Y e Y. São o mesmo valor. Podia ser A e A, B e B. Não importa. Aí você vem para outra ideia que nós aprendemos, que é a soma dos ângulos internos, ó, soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, não? Então o que é que você tem? Você tem que 100, 110 mais x mais y é igual a 180, não? Ó, porque aqui você não formou um triângulo, ó. Você tem um triângulo aqui, não tem não? Vamos supor que esse aqui é o ponto D, ó. Esse ponto é o D. Você tem um triângulo aqui, ó, BCD, não tem? Então esses três ângulos, ó, 110, x e y, formam 180 graus, tá? Então você pega o 110 e joga para o outro lado, ó. X mais y igual 180 menos 110. Então você vai ter que x mais y é igual a quanto? É igual a 70, né? 70 graus. Essa informação é muito importante. Por quê? Porque é o seguinte, galera. Se x mais y é igual a 70, tu não tem aqui também desse lado, ó, x e y, ó, x e y. Então se tu observar nesses dois cantos aqui, ó, tu tem 2x, né, ó, 2x. E aqui tu tem também 2y, mais 2y. Pensa aqui comigo, ó. Pensa comigo. Tu tem x mais y igual a 70, não é não? Aí se tu tiver 2x mais 2y, vai dar quanto? 2x mais 2y, vai dar quanto? Tu concorda comigo que o que tu fez aqui foi nada mais nada menos do que multiplicar tudo por 2, ó? Tu fez 2 vezes x, 2x. 2 vezes y, 2y. Então 2 vezes 70, 140. Tu dobrou, ó. Tu dobrou cada um dos lados, entendeu? Cada um dos ângulos. Então tu vai dobrar o resultado também. Então quando tu pegar aqui esses 2x, que é aqui, ó, esse ângulo é 2x, esse ângulo é 2y, certo? Esse ângulo aqui é 2x e esse ângulo aqui é 2y. Então tu tem já a soma desses dois lados, desses dois ângulos, que é 140. Aí a soma dos ângulos internos é 180? É, professor. Então agora eu posso usar o triângulozão grandão, ó, o ABC. Porque eu tenho esse ângulo todinho aqui, ó, e tenho esse ângulo todinho, não tem não? Se eu somar os dois, dá 140. Então esses dois ângulos mais o ângulo A tem que dar 180. Então é 140 mais A igual a 180. Então o ângulo A vai ser igual a 180 menos 140. O ângulo A é igual a 40 graus. Entendeu aí a jogada? Bem tranquilo, né? Bem tranquilíssimo. Certo, galerinha? E é o seguinte, pessoal. Qualquer dúvida aí, vocês entrem em contato, tá bom? Entrem em contato aí pra gente esclarecer as dúvidas, certo? Se lembre de fazer as 3 questões hoje, tá bom? Para completar aí 15, né? E qualquer dúvida é só perguntar. Tá ok? Um abraço, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser.